Muito boa tarde para você, no ar o Boletim Legislativo. A partir de agora, seguimos juntos com informação e prestação de serviço. Levantamento mostra que 40% dos médicos brasileiros sofrem com algum tipo de transtorno mental. E uma das razões apontadas é a carga horária excessiva de trabalho. Tem ainda os detalhes de um projeto de lei aprovado pela Câmara que estabelece princípios para nortear o atendimento a crianças e adolescentes órfãos de mães vítimas de feminicídio. Já já a gente detalha esses assuntos. A gente abre o boletim de hoje com um balanço da sessão realizada nesta terça-feira. Na 75ª sessão ordinária do ano, os vereadores aprovaram 23 requerimentos, 2 moções e 3 atas. Entre alguns dos requerimentos aprovados estão pedidos de informação à Prefeitura sobre a regularização da Vila Amélia, a atuação da Guarda Municipal em condomínio privado e sobre os valores pagos na obra da Linha Verde. Outro requerimento aprovado solicita ao PROCON que notifique a Sabesp sobre falta de água na região norte da cidade. E ainda um documento pedindo a intensificação de rondas da Polícia Militar. Ainda durante os trabalhos, foi aprovada a antecipação do horário da 77ª sessão, na próxima terça-feira, dia 17, para as 9 da manhã, seguida da 78ª, que aconteceria na quinta-feira. No Pinga Fogo, os vereadores abordaram temas como o Dia Internacional dos Direitos Humanos, celebrado no dia 10 de dezembro, os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, Natal Iluminado de Eugênio de Mello, critérios de priorização na fila de espera por procedimentos médicos na rede pública, falta de vagas em casa de repouso, manutenção em poliesportivo e bocas de lobo e sucateamento dos ônibus do transporte coletivo. A sessão na íntegra você acompanha no nosso canal do YouTube. E crianças que ficaram órfãos de mães vítimas de feminicídio agora devem ter mais um amparo do poder público. É que a Câmara aprovou o projeto de lei que estabelece princípios para nortear o atendimento especializado que garanta a proteção integral. Os números são preocupantes. A violência contra a mulher aumentou no Brasil. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que em 2023, 1.463 mulheres foram mortas no país, alta de 1,6% na comparação com o ano anterior. O feminicídio deixa famílias inteiras devastadas. Os filhos muitas vezes enfrentam uma dura realidade após perderem as mães. A gente entende e sabe que essa realidade ela acontece, mas a gente não discute os impactos na vida dessas famílias e especialmente na vida de crianças e adolescentes, que passam a ser órfãos por uma perda que ela acontece de forma muito brutal nas suas vidas. Foi para acolher esses órfãos da violência que um projeto de lei de autoria das vereadoras Juliana Fraga, Amélia Naomi e Dulce Rita propõe um atendimento especializado e diretrizes para a criação de um programa que ampare crianças e adolescentes em situação de orfandade em decorrência da perda da mãe, tutora ou responsável legal vítima de feminicídio na cidade. Nós fizemos um evento aqui na Câmara. Essa pauta estava bem latente, porque tinha acontecido episódios aqui na cidade. Nós, vereadoras, nós três, conhecemos a família, conhecemos a pessoa. E a gente acompanha, né, o pós, com os filhos, com a família. Então, a dor já de ter perdido uma pessoa, vítima de feminicídio, e o que fazer? E agora, os filhos. E pessoas que não têm condições, né, de criar. Então, por que não ter um auxílio para essa família, para poder ajudar na criação dos netos? Tem outras que a gente acabou conhecendo que acaba ficando com sobrinhos. Então, pensando nas crianças que já têm o trauma psicológico, agora o financeiro precisa pelo menos arcar com isso. A justificativa do projeto ressalta que, além de problemas psicológicos decorrentes da perda da mãe, muitas crianças enfrentam dificuldades materiais, como acesso à moradia e alimentação. O texto destaca ainda a importância de analisar o afastamento do autor do crime para não gerar insegurança ou até mesmo desejos de vingança e que as políticas públicas de combate à violência contra a mulher se atentem à assistência devida aos órfãos.
A gente quer que pelo menos ajude, auxilie a diminuir a dor, a lidar com a dor da perda, lidar com os traumas, lidar com a raiva, com o ódio, porque é isso que a gente escutou de filho, né, que acaba ficando com ódio do pai, que quer fazer justiça, que quer revidar, que quer fazer a mesma coisa. Então, assim, precisa ter esse olhar, esse cuidado, para que quebre essa dor e que quebre esse ódio, né? Para que possa viver, vai sim, até cicatrizar, mas para que possa viver melhor, né? Para o professor do curso de Serviço Social da Univap, a assistência às vítimas também passa por um processo de acolhimento que ajude na compreensão da perda. A criança ela precisa ser acolhida por equipamentos profissionais especializados e que ela consiga elaborar, se isso é possível, com o menor dano possível para ela falar da dinâmica com que ela foi brutalmente envolvida pela violência. Especialistas reconhecem que superar o trauma não é um processo fácil e que o amparo do poder público é essencial para que os órfãos do feminicídio possam seguir em frente. Primeiramente, essa família está sendo acolhida pelo Legislativo, que pensou num projeto de lei para elas. E a gente precisa dizer também deste papel daqueles que criam leis. São leis protetivas. Segundo, é repensar que acolhimento temos. Porque nós já temos vários serviços para criança e adolescente no município, né? Na área da saúde, da educação, da assistência social. Mas aqui nós estamos dizendo de um acolhimento especial para um grupo de crianças que, novamente eu reforço, brutalmente vivenciaram a violência. Então, este projeto, ele passa a dizer, nós queremos cuidar de você, e provoca as diversas políticas públicas a pensar em novas metodologias e pedagogias para atendimento dessas crianças e adolescentes órfãos pelo feminicídio. Vamos falar de economia? O Brasil tem acompanhado de perto os desdobramentos do pacote de corte de gastos públicos anunciados pelo governo, né? E agora a gente abre espaço aqui no Boletim para falar sobre esse tema no Boletim Entrevista. Olá, sejam todos bem-vindos ao Boletim Entrevista. O governo federal anunciou um pacote de corte de gastos que prevê em até 5 anos economizar 327 bilhões de reais. E quem vai trazer mais informações para a gente sobre este assunto é o professor Rodolfo Arantes, ele que é economista. Rodolfo, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, o que significa esse pacote de gastos? O mercado estava aguardando com uma certa ansiedade alguma medida do governo de redução das despesas para poder equilibrar a economia. A nossa dívida bruta hoje está muito grande, tá? Aproximadamente 9 trilhões de reais. E aí o mercado fica ansioso, o que vai ser feito para conter essa dívida bruta nossa, né? Ou seja, a dívida pública nossa. Então nós aguardávamos ansiosamente um anúncio do governo de redução de despesas. A forma como foi feito esse anúncio não atendeu muito às expectativas do mercado. O resultado foi que no dia seguinte ao anúncio, o dólar disparou, a bolsa caiu, porque o mercado ficou meio decepcionado com o que foi anunciado. E dentro desse pacote de gastos, né, quais são as principais propostas, o que precisa ser melhorado, reajustado? Então, o que foi anunciado foram algumas limitações em aumentos de salário mínimo, em limitações com relação às despesas de deputados, que são as emendas, e também uma redução na parte da aposentadoria, principalmente da parte dos militares, né? Isso daí não ficou muito claro em qual é a quantidade, qual é o número, quanto que vai vir de cada área. Como você disse muito bem, ele deu um montante geral no total de 5 anos, aproximadamente 70 bilhões em 2 anos, mais ou menos, né? Mas isso ficou muito nebuloso para o mercado. Tá, mas de onde vai vir isso daí? Especificamente, quanto vai vir da aposentadoria, quanto você vai economizar com salários, então a coisa ainda está meio confusa. Tanto que agora que estão mandando para o Congresso, para uma análise, para aprovação, ou seja, são medidas que ainda vão andar um pouquinho, ou seja, coisa aí para 2025 e em alguns casos até para 2026, em cima do que foi anunciado pelo ministro.
Justamente, né? Está no Congresso agora, vai tramitar, os deputados vão estudar essa proposta, ler a justificativa. Qual que é o processo? Exatamente. Agora provavelmente deve ser montada uma comissão para fazer a análise disso daí, e aí vai ter todo um debate interno, e aí tem todo também um jogo político entre a oposição, governo, etc e tal, quanto que realmente isso aí está gerando de economia para o mercado, ou seja, para a economia, quanto que isso aí vai estar diminuindo o déficit, ou se isso pode ser uma bomba relógio lá para frente. O mercado hoje está apostando num processo mais inflacionário, com aumento inclusive de juros real para os próximos anos. Essa está sendo a aposta, em cima do que foi divulgado. Então o mercado está aguardando algumas medidas um pouco mais severas, sabe, um pouco mais sólidas com relação a essa parte da contenção de gastos. A nossa dívida tem aumentado, não é nem gradativa, de uma forma muito radical ano a ano. Então a gente tem que realmente parar com isso. Perfeito. E qual que é o impacto, né, em cima desse aumento de inflação, de juros, para a população e para os municípios também? Tá. Para a população, como eu disse, muito dessas despesas, até que seja aprovado pelo Congresso, até que isso tramite, nós estamos falando em 2025, ano que vem ou 2026, tá? Para gerar algum resultado prático. Mas no primeiro momento, o que acontece? Nós já tivemos de cara um aumento do dólar. Um aumento do dólar e um pessimismo com relação à parte da inflação, ou seja, um aumento de inflação. Esse aumento do dólar, que passou agora de R$6, ontem fechou em 6,6, a gente não sabe como é que está hoje, mas já está transitando num outro patamar, isso influencia diretamente na parte, para nós, os consumidores, né, vamos falar assim, nos produtos. Então, se você consome algum produto que é importado, esse produto vai estar mais caro. Os produtos nacionais que são exportados, a tendência é o produtor privilegiar a exportação do que o mercado interno. Então, por exemplo, se eu trabalho com carne, a minha tendência é vender a carne lá para fora, porque eu recebo em dólar, o dólar está mais caro, economicamente a minha é mais viável. Consequentemente, a tendência é o produto ficar mais caro no mercado interno. Ou seja, eu vou ter menos produto no mercado interno. Então, o primeiro impacto, infelizmente, nesse primeiro momento, não é positivo, ele é ruim. Inclusive a parte de combustíveis, já que o preço do petróleo aqui no Brasil é cotado pelo mercado internacional, ou seja, em dólar. Então, logo, se essa alta do dólar se mantiver, a gente deve também ressentir um impacto no combustível. Aí estou falando de logística, de uma série de coisas. Então, num primeiro momento, o cenário, infelizmente, não é muito positivo, até mesmo porque a redução da despesa não foi assim uma coisa tão significativa. Perfeito. Muito obrigado, professor Rodolfo, pela entrevista. Então é isso, pessoal. O Boletim Entrevista de hoje fica por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau. Até mais. E quarta-feira é dia de Empreende Sebrae. Hoje o tema é franquias inovadoras. Olá, eu sou Paulo Sereda, gerente regional do Sebrae para a região de São José dos Campos, e hoje vamos falar sobre franquias inovadoras. Quando vale a pena comprar uma franquia? Veja, se o negócio que essa franquia propõe traz uma experiência acumulada que você gastaria muito para obter, vale a pena. Se a marca é muito forte, se o software, se a tecnologia ou se a patente não dá para ser quebrada ou copiada, então vale muito a pena você entrar na franquia. E nesse ponto tem algumas franquias que têm inovando em vários, na maneira de vender, no processo, na maneira de captar clientes ou até no tipo de oferta de produto e serviço que faz. Vale a pena dar uma olhada naquelas variáveis que eu falei anteriormente e, ao ver algo inovador, pensar no tamanho do mercado, se esse mercado inovador tem sentido de existir e de ser na região onde você está. Faltam menos de 15 dias para o Natal e, claro, o comércio de rua fica cada vez mais cheio para as compras de fim de ano. E para garantir a segurança dos consumidores, a Polícia Militar montou uma operação especial. A Júlia Lopes conversa com a gente e traz detalhes desse trabalho, né, Júlia? Boa tarde para você.
Boa tarde para você, boa tarde para todos. O Natal está chegando e muitas pessoas vão até os comércios de rua fazer as compras de fim de ano. E pensando nisso, para aumentar a fiscalização e a segurança, a Polícia Militar, junto com a Guarda Civil Municipal, iniciaram a Operação Natal. E sobre isso, para saber como fica a segurança aqui na nossa cidade, eu converso agora com o Tenente Girão. Boa tarde, Tenente, tudo bem? Como fica então a Operação Natal e qual é o objetivo dela? Então, é importante salientar que a Operação Natal ela já faz parte do calendário de operações da Polícia Militar. Nós já temos a ciência de que nessa época do ano, as pessoas juntamos aí, né, a questão das compras de final de ano, época de férias, e mais consumidores às ruas buscando fazer as compras de fim de ano, né, compras de Natal e Ano Novo. Então, com isso, a Polícia Militar, todas as unidades, de acordo com as peculiaridades das áreas em que atuam, preparam e fazem adequações tanto no seu efetivo quanto nas suas condições e nas suas funções de atuação. Na nossa área, por exemplo, nós teremos a redistribuição e a readequação das escalas dos policiais, visando o maior efetivo disponível nas ruas, nos momentos de maior fluxo de pessoas. Nós teremos a atuação de um número maior de modalidades de policiamento. Então teremos o apoio da cavalaria, apoio das viaturas, né, uma maximização do efetivo disponível nas viaturas que estarão trabalhando no rádio patrulhamento diário. Policiamento a pé nas áreas de maior fluxo de pessoas. E é interessante destacar também que essa maximização, essa atenção mais voltada aos centros comerciais não é só na região central. Todas as regiões em que os batalhões atuam terão maior atenção e terão maior policiamento para garantir a segurança nas compras de final de ano. Perfeito. E quais regiões vão receber mais atenção aí do policiamento nessa época do ano? Então, no caso aqui de São José dos Campos, o 1º Batalhão de Polícia Militar do Interior, ele é responsável pela região central, parte das regiões leste e oeste e a região norte. Então todos os centros comerciais e todas as áreas onde haverá fluxo de pessoas maximizado pela época de compras terão o policiamento aumentado, terão maior atenção e planos de ação voltados à segurança da população nessa época. E que tipos de crimes são mais comuns durante aí as compras de fim de ano? Historicamente, a gente vê nessa época de ano a questão do estelionato. Então tanto as pessoas que vêm com propostas que aparentemente pareçam extraordinárias, né? Propostas de compras muito benéficas que fujam da normalidade. A questão de clonagem de cartão, então muito cuidado na hora de passar o cartão, ter a certeza e optar, principalmente ter preferência por lojas, né, maiores, lojas que ofereçam maior confiança. E a questão também de furtos e roubos que aproveitem a situação de uma aglomeração de pessoas. Por exemplo, bater carteira, né? Os batedores de carteira que se valem da situação de desatenção por vezes e grande aglomeração de pessoas. Com isso a gente lembra de algumas dicas de segurança. Então evitar manusear carteiras e celulares em locais com muito fluxo de pessoas, porque tira um pouco a nossa atenção, facilita desde a visualização do criminoso pelo conteúdo da carteira ou o que se está fazendo no celular. E também a possibilidade, né? Isso traz a possibilidade de que o batedor de carteira consiga subtrair ali o celular ou a carteira do comprador de uma maneira mais facilitada. Optar por, no momento de conduzir celular, carteira e dinheiro, trazer no bolso da frente, um local mais seguro em que se tenha mais atenção, ou em bolsas e mochilas, para evitar assim que de maneira inadvertida você tenha o seu celular ou sua carteira subtraído pelos criminosos. Uma coisa muito importante também, no momento das compras, evitar carregar muitas sacolas ou bolsas ao mesmo tempo e, se for optar por deixar no veículo, também preferir deixar no porta-malas a deixar à vista, porque isso a gente sabe que é um atrativo que faz com que o criminoso tenha a intenção de quebrar o vidro pela visualização do próprio objeto. Então bolsas, sacolas, mochilas ou malas, cartões de crédito, celular ou dinheiro, evitar deixar a mostra no painel ou no banco do carro. Perfeito. E caso a pessoa sofra algum tipo de roubo ou furto durante aí o Natal, as compras de Natal, como pode acionar vocês? A partir desse momento, a gente orienta que se faça a ligação 90 de imediato, com o maior número de características possível dos criminosos, vestimenta, como foi, para onde correu. E assim, eu costumo falar que a segurança pública ela é feita em conjunto por todos nós. Nós, da Polícia Militar, estamos trabalhando, estamos nas ruas todos os dias para garantir sempre a tranquilidade de todos, mas é muito importante que a população tenha também esse comportamento preventivo para evitar, assim, que sejam vítimas, né? É lógico, assim que se acontecer, além do 90 também é importante destacar que o contato com qualquer policial que se veja na rua também é importante.
nós vamos fazer as orientações necessárias, a ligação 190 é feita para registrar a ocorrência, mas quanto mais célere for esse contato, mais rápido a gente pode atuar para prender o criminoso e tentar restituir os bens à vítima. Perfeito. E por que essa época do ano exige uma atenção maior, né, do policiamento, e qual a importância dessa operação? A importância dessa operação é porque a gente sabe, como eu citei, que a gente, nessa época do ano, é mais comum, incentivado tanto, né, pela época de Natal e compras, época de férias, o fluxo de pessoas nas ruas é maior. Então a Operação Natal ela vem justamente para garantir, maximizar, né, aumentar o nosso efetivo e nos locais corretos, onde a gente tenha centros comerciais e maior número de população nas ruas, para garantir as compras de uma maneira segura e tranquila, né, para que essa época do ano, que é para ser feliz, é para ser uma época de compras e de festividades, não se torne aí um transtorno na vida de cada um. Perfeito, obrigada, tenente. É isso, a Operação Natal vai estar aí nas ruas para garantir a maior segurança da população durante as compras de Natal. Mas é importante também seguir essas dicas que o tenente passou para ter mais segurança e não ser lesado aí nas compras. Volto com você no estúdio. É isso, Júlia. Cuidado nunca é demais, né? Obrigada pelas informações. Quem está em busca de emprego na cidade, o PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador, está com vagas abertas em diversas áreas. Vamos dar uma olhada na agenda de serviço. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, ajudante de açougueiro, ajudante de obras, atendente de carrinho de pipoca, atendente de balcão, atendente de farmácia balconista, atendente de lanchonete, atendente de padaria, auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de logística, auxiliar de manutenção predial, balconista, carpinteiro de obras, chapista de lanchonete, corretor de imóveis, cuidador de idosos, empregado doméstico diarista, empregado doméstico nos serviços gerais, encanador, encarregado de obras, farmacêutico, garçom, greidista, instalador reparador de linhas telefônicas, marteleteiro, moldador de corpos de prova em usinas de concreto, montador de estruturas metálicas, motorista carreteiro, operador de máquinas de construção civil e mineração, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing receptivo, operador de torno automático, operador de vendas, pintor industrial, pizzaiolo, promotor de vendas, repositor em supermercados, servente de obras, técnico de projetos e obras de infraestrutura de estradas, técnico em manutenção de equipamentos de informática, torneiro mecânico e vendedor interno. Ainda vagas para pessoa com deficiência nos cargos de Gerosister e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. A gente traz agora dados preocupantes. 40% dos médicos do Brasil sofrem com algum tipo de transtorno mental, como ansiedade e depressão. Entre as razões apontadas está a carga horária excessiva de trabalho. Ansiedade, depressão, burnout, problemas cada vez mais comuns no nosso dia a dia. Assim que apresentamos sintomas desses distúrbios, o indicado é procurar ajuda médica. Mas e quando os próprios profissionais de saúde sofrem com esses transtornos? Um estudo realizado pela AFIA, Centro de Educação e Soluções para Práticas Médicas, aponta que cerca de 40% dos médicos do Brasil apresentam transtorno mental, como depressão, ansiedade ou burnout. Essas questões da jornada de trabalho muito grande e a pressão muito grande por resultado e por estar lidando com situações muito traumáticas, muito perigosas e que muitas vezes envolvem uma questão de risco, né, de vida e morte, isso gera muito estresse e aí o médico acaba incorporando isso, né? E se ele não está se cuidando, o mundo mental acaba sendo afetado. A pesquisa intitulada Qualidade de Vida dos Médicos, realizada entre julho e agosto deste ano, também mostrou que os profissionais de saúde estão trabalhando mais de 50 horas semanais.
A rotina, muitas vezes exaustiva, pode levar os médicos ao esgotamento físico e mental. Eles têm uma demanda de trabalho muito alta, eles atendem muitas pessoas, muitas vezes até em ritmos muito intensos e com muitas poucas pausas, e também da própria realidade do convívio médico, né? São muitas pessoas feridas, muitas questões de luto muitas vezes, então isso vai ocasionando numa deterioração da saúde emocional. E todo mundo, né? Ninguém é de ferro, então a gente precisa de pausa. E muitos desses profissionais não procuram ajuda para realizar o tratamento. Segundo a pesquisa, os motivos apontados pelos médicos são falta de tempo e dificuldade de acesso aos serviços de apoio. Além disso, o psicólogo destaca outro motivo: o estigma associado ao tema. Eles focam tanto na parte externa, no organismo, máquina humana, e esquecem do organismo subjetivo, emocional. Então, eles dão pouca vazão a isso, né? Então, dos médicos que eu tenho experiência de atendimento, eles nunca olharam para si em uma psicoterapia ou um olhar mais aprofundado, pesquisam, leem, estudam muito a questão física, mas a questão mental e mental deles mesmos, eles jogam debaixo do pano e muitas vezes nem dão a devida atenção. E aí vem todas as dores e as dores emocionais. E todos esses problemas comprometem muito o desempenho dos profissionais no trabalho. 50% dos entrevistados pela pesquisa concordam que o estresse já os levou a erros médicos. Se o médico não está bem mentalmente, isso reflete não só nele, né, no estado mental dele, mas reflete também na conduta dele, né? Então, se ele não está dormindo bem, se ele está deprimido, se ele está muito ansioso, se ele está muito irritado, ele está muito nervoso, isso vai ter um reflexo para o paciente. Então, assim, é fundamental que o médico esteja bem em relação à saúde mental, para que ele possa trabalhar de uma maneira adequada. Além do lado profissional, a vida pessoal da categoria também é afetada por conta dos transtornos mentais. Desde problemas de relacionamento, problemas no trabalho, problemas com alcoolismo, uso de drogas, burnout também, não consegue criar relações sólidas, relações autênticas, muitas vezes caem em processos depressivos muito profundos, então de todas as ordens. Às vezes também é aquela bulimia, ou um excesso de comida, ou uma falta de comida, então perda de peso, falta de distormia corpórea de se enxergar, então todas as patologias. Para trazer qualidade de vida, suporte e acolhimento à comunidade médica, a APM, Associação Paulista de Medicina de São José dos Campos, realiza ações com foco na prevenção dos distúrbios mentais. E ela promove, né, inúmeros debates, né, no meio médico, na forma de congressos, de seminários, né, de discussões, para tentar entender, né, o que está acontecendo aí do ponto de vista, né, da saúde de maneira geral, e isso, claro, que os médicos podem ter acesso e participar dessas discussões. Os especialistas acreditam que os profissionais precisam quebrar o tabu das doenças mentais e humanizar a figura do médico como um ser humano, que também enfrenta dificuldades ao longo da jornada. Eu acho que o primeiro passo é reconhecer-se como um ser humano que precisa e necessita de ajuda, e o segundo passo é realmente buscar uma ajuda. A psicoterapia, que é uma ferramenta que eu trabalho, mas tem tantas outras, tem religiosidade, tem grupos de estudo, grupos de partilha. Hora de saber como ficam as temperaturas na tarde de hoje e também amanhã, na previsão do tempo. Na tarde desta quarta-feira, o clima segue nublado. Ao final da tarde, há chance de pancadas de chuva. A máxima esperada é de 25 e a mínima será de 18. Amanhã, quinta-feira, o sol volta a aparecer em meio às nuvens. Durante a tarde e a noite pode chuviscar. A máxima prevista será de 26 e a mínima será de 15. O Boletim Legislativo de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Se quiser rever as reportagens, basta acessar o nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!